Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do momento que você tiver, né? Então, eu sou o César, sou acadêmico de medicina do quarto período, do quinto período, né? Gravando agora no final do ano. E eu tô aqui para falar sobre resumos, né? Como que a gente produz resumos, de que maneira que a gente faz, como a gente organiza, né? É produtivo, é eficiente ou não é, né? Existem vários estudos aí falando que não compensa fazer o resumo, mas será que se eu fizer esse resumo de maneira adequada, eu posso alcançar meu desempenho, né? Eu posso ser produtivo e ainda aprender, que é o foco principal, né? O aprendizado. Então, esse vídeo ele falará sobre resumos, né? Como que a gente faz esses resumos que sejam eficientes de fato, né? Lógico, isso é uma representação da minha experiência, né? Como que eu organizo, de que maneira que eu produzo e o tempo que eu gasto para fazer. Então, não adianta a gente fazer um resumo muito bem elaborado e que não seja eficiente, né? Diante disso tudo, né? A gente começa falando um pouco sobre o que é o resumo, o que eu vou considerar como resumo aqui, né? O resumo, para mim, eu vou considerar como qualquer tipo de escrita que você vai colocar num papel, no iPad, num tablet, né, que seja, que você vai usar para consulta depois, ou que você vai usar para estudar mais apto na hora de revisar, né, para consultar numa revisão. Né, isso é importante. Essa definição que eu dou aqui nesse vídeo de resumo engloba várias coisas, como mapa mental, as próprias anotações de caderno que a gente faz, aquelas anotações que eu falo que são mais horizontais, né? Fluxograma, esquema, tudo isso, tudo que a gente anota e coloca, a gente registra em algum local, eu chamo isso de resumo, tá? Ou seja, aqui a gente vai elaborar técnicas que envolvem várias outras técnicas, né? A gente coloca isso tudo num resumo porque ele engloba todas essas outras técnicas, né? Então aqui vai ser definido assim, resumo, aquilo que você anota para ler depois no momento de revisão, tá beleza? Isso eu vou considerar como resumo. E aí eu queria que diferenciar um pouco sobre o que é um resumo extenso, né? O que é esse resumo extenso, o que é um resumo curto, né? Lógico, são definições minhas, né? Mas é bem conceitual mesmo. O resumo extenso é aquele que você gasta tempo fazendo, você gasta horas, 2, 3 horas produzindo. Não que ele seja extenso apenas em tamanho, né? Mas é um resumo que você demore muito a fazê-lo, né? É um resumo extenso que estende muito do seu tempo para produzir. E um resumo curto é aquele resumo que você não gasta quase tempo nenhum com ele e, portanto, você não vai ter quase nenhum resultado, né, gente? Aqui a gente precisa ter em mente que estudar é uma tarefa que demanda tempo, uma tarefa que demanda energia, tá? E demanda um pouco do seu físico, né? Sua saúde física, mental, né? Dependendo dos casos, né? Então estudar não é uma atividade tão simples, né? Estudar é uma atividade extremamente complexa, como se fosse ir para academia e ganhar músculo mesmo. A gente tem que ter essa rotina. Enfim, o resumo, então, que eu vou considerar aqui como bom, que eu uso, que eu utilizo e que eu vejo resultado, é o resumo que ele está entre esses dois. Né? Um resumo não tão extenso e um resumo não tão curto. O resumo que está no meio. Tá? Então, esse resumo que está no meio, eu considero aquele resumo que você vai usá-lo para consultar em algum momento, em alguma revisão, né? Seja uma revisão que você vai fazer amanhã, uma revisão que você vai fazer depois, uma revisão que você vai fazer antes da prova, né? Aquela revisão rápida. Então esse resumo ele tem que ter itens que seja de consulta rápida, que seja de fácil visualização e itens que você precise elaborar mais, conceituar mais, colocar frases mais bem elaboradas, né? Esse resumo, ele é aplicado nessas frases mais bem elaboradas, né? Agora entrando mesmo nos itens, a frase bem elaborada, então vai ser aquela frase que você vai usar quando você estiver aprendendo um conteúdo que você nunca viu na vida, né? Um conteúdo super complexo que você nunca viu, é o primeiro contato, você não tem a mínima noção do que seja aquele conteúdo, então você vai precisar colocar frases feitas mesmo para você entender o que é aquilo. Mas como que eu faço essas frases feitas? Não são frases que eu coloco assim copiando do texto, né, gente? Eu vou frisar muito isso aqui, não é copiar do texto, do livro, ou copiar de qualquer outro lugar, copiar do professor com as palavras do professor. Não faça resumo em cima apenas daquilo que o professor falou, né? É um primeiro ponto, né? Você
pega, anota os itens chaves ali e depois para você criar o resumo, consulte um livro, consulte alguma outra referência. Isso é importantíssimo. Então o que que acontece? Quando a gente faz esse resumo que a gente tem que criar essas frases longas, né, essas frases bem construídas, é muito interessante a gente pegar e escrever com nossas palavras a nossa interpretação, né? A gente, no meu curso, demandamos muito de palavras técnicas, né? Então, o que que é aquilo, o que que é aquilo outro, umas palavras que são bem técnicas mesmo e que a gente não consegue fugir delas, tá? Mas a construção da frase em si, ela pode ser feita de maneira simples, né? Então, é criar maneiras simples para você construir a frase, né? Com suas palavras mesmo. Então, em vez de você falar, existe um, por exemplo, vamos falar aí de anatomia, o estômago, na verdade, vou falar o estômago ele tem estruturas que são anteriores, estruturas que são posteriores, estruturas que são inferiores, superiores, né? E tem livros que descrevem eles como estruturas que são antero-superiores, póstero-superiores, látero-laterais. Então, em vez de você colocar isso, né, porque são termos técnicos que você usa para situar, né? Isso é só um exemplo, né, gente? Mas em vez de você colocar isso, colocar ele está superior a alguma outra coisa, ele está em cima, ele está embaixo, ele está na frente, ele está atrás, que são palavras que, ok, você se situa bem ali, aquele órgão, né, entre aspas, né, assim, falando desse exemplo, mas que você vai ter uma facilidade para entender depois mais para frente. Depois os termos técnicos, se cair na prova, você vai saber desde que você estude eles antes, né? Então, colocar essas frases mais simples em coisas que você está estudando ou que você considera difícil de primeiro contato são importantes, tá? E aí a gente sai dessas frases longas, né? E aí para entrar em frases mais curtas, em arranjos mais curtos, mais simples de ver. Ou seja, a gente separa aqui um resumo que a gente vai usar para consulta no primeiro momento que você está aprendendo o conteúdo e depois um resumo dentro do mesmo resumo, tá, gente? Uma outra etapa, né? Vamos colocar assim, uma outra etapa que você está produzindo para revisar para uma prova, para revisar depois de já ter feito aquele resumo há anos atrás. Tá? Então isso é importante. E como que a gente dispõe disso? O importante é entender que eu estou chamando de resumo de tudo, mapa mental, fluxograma, e nos meus resumos eu tento trazer todas essas ideias e adequar com aquele conteúdo que eu estou estudando. Tá? Então vai ter conteúdos que a gente vai usar mais fluxograma, vai ter conteúdos que a gente vai escrever um pouco mais de frases, né? Não exagerando tanto. Vai ter resumos que a gente vai fazer esquemas, tá? E vai ter resumos que a gente vai colocar um mapa mental, uma palavra-chave e ir puxando seta e fazendo aquela loucura toda, né? Então assim, nesse momento que a gente vai estudar para uma revisão de uma prova, fazer esses fluxogramas, puxar seta, né? Colocar, por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei, uma coisa que é em cima, outra coisa que é embaixo, né? Você escreve o nome, por exemplo, de algum órgão lá que tá ali no meio e coloca a frase em cima para falar que tem alguma coisa em cima dele, essa coisa em cima tem um nome, coloca do lado, na frente, né? Coloca sempre assim embaixo. E isso vai criando aí uma facilidade de você colocar. Em vez de você colocar, fazer uma frase extensa, completamente extensa, você coloca isso tudo em desenhos, articulando as ideias aí, tá? Isso é importante, né? Criar esses fluxogramas. Então, é isso, a gente tem que saber que existe as frases que são curtas, né? Que a gente vai precisar fazer um resumo com frases curtas, outro resumo com frases mais longas, e vai depender do conteúdo que você está fazendo. E esse é o ponto-chave, gente. Às vezes vai ter conteúdo que no seu resumo você vai ter que colocar, por exemplo, mapas mentais. Você vai ter que criar mapa mental e fazer ali puxando seta, por exemplo. Outro você vai ter que colocar ali esquemas, né? Organizando, criando árvores, estruturas ali que seja esquema, que liga uma chave e essa chave tem uma subclassificação, essa outra classificação tem uma outra classificação. E dentro dessa subclassificação, né, a gente vai ter ali os exemplos das coisas que são, o que está relacionado, né? Os livros didáticos, eles trazem essas classificações, principalmente dentro da área que eu estou estudando, né? E isso, você colocando aquilo numa árvore, num esquema, isso fica bom, né? Fica bom de você ver que uma linha, uma seta, né, ela está vindo de um único lugar.
E aí você tem uma dimensão um pouco mais macro do que é aqueles termos que você está definindo, o que é aqueles termos que você está construindo no seu aprendizado. Isso é importante. Saber qual tipo de método que você vai usar e vai aplicar em cada situação. Não existe um método, né, gente? Ainda, né? Não existe um método único, muito eficaz, que seja super superior, né? Olha a redundância, né? Super superior a qualquer outro tipo de método que tem. Ainda não tem, tá? Então mescle, né? De vez em quando você vai ter que fazer fluxogramas mesmo para ir definir ali o que você vai fazer, se daquilo que você fez, aquilo vai surgir alguma outra coisa, e se é dessa outra coisa você puxa para surgir alguma outra. Então isso é importante porque ela cria essa articulação de ideia, articulações de método para você aplicar em determinados temas. Isso é importante dentro do resumo, tá? E aí, parte principal do resumo, né, é a leitura, gente. É um pouco até contraditório, né? Mas a maneira que você lê, ela cria ali um resumo muito eficiente para você. Então, como que eu trabalho, né, gente? Experiência minha, como que eu trabalho? Vou ler 1 a 2 parágrafos, né? Se for um tema mais tranquilo, que você já domina há algum tempo, lê 3, lê 4. Mas lê 1 a 2 parágrafos. E se for um tema bem complicado, às vezes você vai ler uma frase e já vai ter que voltar para ler de novo, voltar para aprender de novo. Então o que acontece? Você vai ler 1 ou 2 parágrafos e vai começar a esquematizar aquilo na sua cabeça. Ah, então isso é aquilo outro. Isso, aquilo outro, quer dizer que isso pode implicar em alguma coisa. Então você vai viajar, literalmente, você vai tá lendo assim, você vai ficar com o olho parado no lugar, o pessoal vai passar, vai falar, nossa, velho, por isso que eu falo, estudar demais fica louco, né? Bom, sempre tem um que fala isso. Então você vai pegar uma viagem mesmo ali, e você vai começando a esquematizar as coisas dentro da sua cabeça, aquelas palavras, né, aquele jogo de palavras, aquele texto, ele vai sendo esquematizado na sua cabeça, como uma chuva de ideias mesmo. E é isso que eu penso, é isso que está na minha cabeça quando eu estou estudando. Quando você está com aquela imersão no estudo mesmo, gostando de estudar, é como se fosse algumas coisas explodindo na cabeça, você vai idealizando, vai fazendo fluxogramas mentais mesmo. Isso ajuda. E na hora de eu já fazer o fluxograma, fazer os esquemas, o mapa mental, é como se eu já tivesse tudo aquilo pronto depois que eu li 1, 2, 3. Obviamente, a gente não vai conseguir lembrar de tudo, a gente não vai lembrar de todas as palavras, todos os termos. Então, o que eu indico no momento da leitura? Fazer os grifos, né? Grifar, vamos grifar? Então, tipo assim, grifa uma palavra, grifa algum termo técnico que você nunca ouviu antes, que vai ser difícil de você lembrar, vai ser difícil de idealizar, para depois você pegar e colocar no resumo, tá? E fica fácil, você pega, olha e tá ali no resumo. E, gente, você vai esquecer de muita coisa, assim, mesmo lendo 1, 2, 3 parágrafos, você vai esquecer. E no início isso acontece com muito mais frequência, né? É muito frequente isso acontecer. E aí o que acontece? Em vez de você se martirizar por aquilo, entenda que isso é um processo. Ou seja, ali você está lendo 1, 2, 3 parágrafos, dominou o tema, começou a criar e é sempre degraus. Depois, na hora que você for ler outro texto, você já está com o tema dominado, aí você vai ler 3, 4, 5 parágrafos, né? E depois começar as anotações, né? E aí fica um limite, né? Aí de 5, aí você lê 10, aí você já não está absorvendo muito, não, você só está lendo, né? Então vamos ter o limite ali também até o máximo que você consegue absorver. Gente, não consigo dar números, não consigo dar coisas bem exatas aqui, porque não tem nada de exato nisso aqui que eu estou falando, né? São coisas que variam de pessoas para pessoas, de formas de estudar para formas de estudar, tá? Isso é importante. Então a leitura ela é importante e dentro da leitura a gente não pode nunca pensar que o que você está gravando ali pode esquecer, o que você está grifando ali pode esquecer na verdade. Isso acontece muito, tá? Eu reparei muito. Então assim, se depois que você começar a desenvolver, começar a aprender, ver o limite ali de parágrafos, o limite ali de orações que você consegue ler e consegue absorver, você vai um pouco dispensando um pouco de grifar, porque acaba que a gente fica com isso, isso aqui eu vou grifar, depois eu consulto. E acaba que você volta de novo. Tá? Então no início é bom grifar. E eu grifo até hoje, pra vocês terem ideia. Eu grifo até hoje. Mas só as palavras, né? Eu não grifo frases. Eu grifo uma palavra ali que eu preciso voltar para ver de novo. Tá? E é importante frisar, a gente não pode copiar. Tá? Nunca copie.
Se você copiou, é a mesma coisa do grifar. Você copiou, deixou, deixei isso anotado aqui, eu não volto aqui para pegar mais nunca, não preciso memorizar isso mais nunca, é só vir aqui consultar, tá? Tem duas opções, né? Dois grandes, vamos falar assim, duas coisas assim que se contrapõem, né? O resumo ele pode ser para uma consulta, né, quando você vai revisar, mas um resumo bom, e aí, gente, é da minha experiência, aquele resumo que você consultou 3 vezes, que você não passou disso, né? Você consultou ali 3 vezes, absorveu e uma antes da prova e depois você levou aquilo para a vida, né? Isso é importante. O resumo bom é aquele que fica na sua cabeça. Então, por isso que mentalizar as coisas é importante, porque é aqui que tem que estar gravado, tá? Principalmente você que vai atuar na minha área, por exemplo, não dá para mim simplesmente consultar tudo que eu aprendi durante toda a graduação. Então, é importante que ele fique aqui, né? Fique no cérebro, né? No nosso encéfalo, né? Então, a gente tem que aprender a informação para a vida e não para o resumo, tá? Então, o resumo é uma coisa que você vai ficar, você vai usar 2, 3, 4 vezes no máximo, e depois, raramente, você tem que voltar nesse resumo de novo, né? Só os casos mais específicos, algumas coisas você esqueceu mesmo, tá? Depois de anos, tá? Mas raramente você tem que voltar de novo, senão você fica, pensa, se eu fazer resumo de 2, 3 anos, sempre ter que voltar, 2, 3 anos de estudo, então seria muito redundante. Então, resumo bom é aquele que você volta, ver com agilidade, as informações com agilidade. Eu vou falar dessa organização e depois você não precisa voltar mais porque está tudo aqui. Você fez aqui primeiro e depois você anotou no papel. Essa é a grande sacada eu acho que de tudo que a galera, de tudo que eu falei, que a galera já falou em vários outros vídeos. Mas eu acho que faltou sempre isso. Você mentaliza e é aqui que tem que ser gravado. Tá? Você coloca ali porque realmente a gente tem que fixar essa informação que está aqui primeiro, mas ela sai daqui primeiro. Isso é importante, ela não sai do livro, né? Ela não vai sair de um papel, não vai sair de um vídeo, tá? Ela tem que sair daqui primeiro. Então você assimila aquilo, sai daqui e depois vai para o papel, tá? Isso é importante. E, pessoal, organização, né? A gente fala de organização, a gente sempre tem que pensar que tem as cores, que são importantes, a gente bater o olho, ver, essa cor eu sempre uso para definição, e aí já entrando, hein? Essa cor eu sempre uso para definição. É a minha roxa, geralmente é a minha roxa. Essa cor eu uso para definição. Então que eu vou definir algum termo. Quando eu tenho que voltar de novo no resumo, eu já vou estar lá. Não, esqueci tal coisa. Vou olhar nos roxos. Será que eu anotei aquilo? E tá lá anotado. E você lembra. Tá? Então as cores são importantes. Por exemplo, uma coisa que é muito grave, uma coisa que é muito séria, né? Principalmente dentro da área que eu estudo, uma coisa que é séria, que é grave, que é uma coisa que pode gerar alguma consequência grave, eu coloco sempre de vermelho. Poxa, mas isso é tão trivial? É para ser trivial mesmo, ser prático, né? Uma coisa que é bom, que é muito leve, alguma coisa que gera algum impacto bom para a pessoa, eu coloco verde. E no meio eu coloco amarelo, como se fosse um sinal de trânsito, né? Então são coisas que a gente já tem no dia a dia que a gente coloca no resumo, porque é alguma coisa que já está padronizada, já está aqui na nossa cabeça. Então já é mais prático você trabalhar com aquilo que está dentro dessa cabeça do que ficar criando outros jogos aí muito mais complexos. Então acaba que o resumo ele fica mais complexo elaborar o resumo do que aprender o que está dentro do resumo, tá? As cores são importantes, posições são importantes, termos chaves, termos centrais tem que estar onde? No centro, né? Então no mapa mental, quando você vai falar de algum termo, de algum conceito central, a gente não sempre coloca no centro. Então isso é importante. Quando você for fazer algum fluxograma, você coloca a palavra lá em cima, lá no topo, e depois você vai descendo, puxando a seta e tal, e o tema principal tá lá no topo, então tá em cima. Então a primeira vez que você bate, você já fala, opa, tá falando sobre isso. Então tudo que tá vindo embaixo tá falando sobre isso. Nos esquemas, geralmente é da esquerda para a direita, como eu gosto muito de trabalhar, né? Então o que está na esquerda é informação, conceito importante, e o que vai indo caminhando para a direita é o meu desenvolvimento do termo. E isso para mim é bom por quê? Porque a gente é treinado a ler, e a gente lê assim, ó, né? Vamos colocar assim, se tiver cabendo de invertido, né? Então a gente lê sempre da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e eu também anoto da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, isso me organiza. Então eu vou ter ali uma coluninha ali, definindo, com os termos, puxando as coisas, e depois para a direita eu sei que é desenvolvimento,
tá? Então cada ponto eu já sei onde é que vai cair. E sempre fazer, né? Eu coloco sempre nos quadrados, né? Então vai ter um quadrado que vai ter definição, outro quadrado, uma classificação e embaixo o desenvolvimento. E isso pode variar, gente, de infinitas vezes, né? É sempre o que você está pensando naquele conteúdo e aquilo que você coloca no papel, né? A gente deixar algumas coisas pré-determinadas, definidas antes, a gente ganha tempo com isso. E se a gente ganhar tempo com isso, a gente vai produzir muito mais, né? Então, gente, é isso, né? Os resumos que eu tinha para falar é isso. Eu acho que frisar muito essa ideia do que a gente faz na cabeça, do que a gente produz aqui dentro, do que a gente imagina para depois colocar no papel. Eu acho que é o grande aprendizado desse vídeo aqui, né? Os outros eu já vi, gente, já consumi demais, principalmente na minha fase de vestibular. Consumi demais como produzir resumo, como produzir anotações. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Então você que tiver aí, não desanime. Comece a fazer, produz, principalmente quando estiver no início, produz, revise, consulte outros vídeos, consulte outros métodos, outras maneiras de estudar, que isso é importante. E aí você vai ver que você vai criar uma gama de conteúdo, uma robustez assim, para estudar muito grande, que se vai acontecer de maneira natural, vai ficar até ficar prazeroso para você estudar. Eu espero que você curta esse vídeo, né? Que você compartilhe com as outras pessoas. Mas antes de tudo, que seja um conteúdo importante, que você tenha aprendido mesmo algumas coisas aqui comigo. Gente, repetindo, foi as minhas experiências, né, aqui até aqui construídas, e eu espero que vocês gostem mesmo, né? E foi muito bom passar esse tempo aqui falando sobre uma coisa que eu gosto muito, que é estudar, tá? Então, boa noite, bom dia, boa tarde, e dependendo do momento, né, como eu iniciei, né? E bons estudos, né? Foco, sucesso para você, principalmente nesse final do ano, e para você construir uma carreira de estudo excelente na sua vida.